Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Narração, Thelma Schinkerman. Continuação do capítulo 10. O pretexto para a saída fora a necessidade de tirar medida para um par de sapatos, tarefa que não deixei de cumprir. Terminada ela, atravessei a rua calma e asseada e entrei no correio, onde fui acolhida pela empregada, velhota de óculos com aros de metal, e mitênis pretas. — Tem alguma carta para J.E.? Inquiri. Olhou para mim por cima dos óculos e, abrindo a gaveta, começou a procurar. Demorou tanto que já começava a perder as esperanças quando, tirando um sobrescrito da gaveta e examinando-o 5 minutos com minuciosa atenção, acabou por mo entregar, não sem me ter relanceado novo olhar de curiosidade e desconfiança. A carta era de fato para J.E. Não há mais nenhuma? Insisti. Mais nada. Meti-a na algibeira e retomei o caminho de casa. Não podia perder tempo a lê-la, visto o regulamento marcar a entrada para as 8 e já eram 7:30. Variadas tarefas me aguardavam no colégio. Fui obrigada a permanecer vigiando as alunas durante a hora do estudo. Coube-me a vez de ler as orações da noite e, por fim, tive de assistir-lhes ao deitar. Depois fui cear com as outras professoras e nem mesmo quando fiquei livre pude ler a resposta. Miss Grice ocupava ainda o mesmo quarto e, como na palmatória já havia pequeno coto, receei que a sua tagarelice não parasse até ele se acabar. Felizmente, a ceia, um pouco indigesta, produziu efeito narcotizante e, ainda eu não tinha acabado de me despir, ela já ressonava. Restavam na palmatória 2 ou 3 centímetros de vela, o bastante para ler a carta. Rasguei o sobrescrito. A carta estava assinada com a inicial F. Eis o que dizia. Se J.E., que pôs o anúncio no Share Herald na sexta-feira passada, possui as habilitações indicadas e se pode apresentar certificados de sua competência e honorabilidade, oferecemos-lhe um lugar de preceptora de uma menina de 10 anos, com o ordenado de 30 libras por ano. Enviar referências, nome, direção e restantes informações para Mrs. Fairfax, Thornfield, Millcote Shire. Examinei demoradamente a carta. A caligrafia trêmula e a ortografia antiga revelavam uma senhora de idade, fato que me agradou. Desde que pusera o anúncio, um receio me atormentava. Procedendo sozinha e inexperiente como era, não se tornaria fácil enganarem-me? Acima de tudo, ambicionava que o resultado da tentativa fosse sério, digno, verdadeiramente na regra. Com uma senhora de idade não corria risco. Mrs. Fairfax visionava-a trajando de preto como uma viúva, fria talvez, mas não indelicada. Em resumo, uma velha modelo, segundo os moldes da respeitabilidade inglesa. Thornfield. Era, naturalmente, o nome da casa. Local tranquilo, de vida regrada. Tinha a certeza, embora não conseguisse recordar-me do ponto em que ficava e tentasse avivar as minhas noções sobre a corografia da Inglaterra. Millcote Shire. Mais uma vez tentei recordar-me e consegui descobrir que o condado ficava 60 milhas mais perto de Londres do que aquele em que me encontrava. Já era uma vantagem, visto ambicionar viver num ponto onde houvesse animação e movimento. Millcote era importante cidade industrial, na margem de... E assim a mudança seria total. Não que o aspecto de altas chaminés, expelindo nuvens de fumo negro, me agradasse particularmente, mas animava-me uma esperança. Que Thornfield ficasse a certa distância da cidade. Nesta altura das minhas reflexões, a vela acabou de consumir-se e apagou-se.
No dia seguinte, fui obrigada a tomar novas disposições. Os meus projetos tomavam o caminho da realidade e não podia continuar a ocultá-los. Tendo pedido à direção que me atendesse por uns momentos, declarei-lhe que tinha possibilidades de alcançar emprego mais vantajoso, com o dobro do ordenado, visto que em Lowood apenas recebia 15 libras por ano, e lhe pedia para comunicar o caso a Mr. Brockenhurst ou a qualquer membro da administração, a fim de me autorizarem a indicar o colégio para informações. Informado do fato, Mr. Brockenhurst declarou que se impunha escrever a Miss Reed, visto ser ela a minha tutora natural. A resposta de minha tia não tardou, declarando que eu podia fazer o que entendesse, visto ter renunciado havia muito a interferir na minha vida. A carta foi lida pela administração e, depois de uma demora que me pareceu interminável, fui oficialmente autorizada a aceitar o emprego oferecido, sendo-me garantido que, visto eu ter tido sempre bom comportamento em Lowood, quer como aluna, quer como professora, me seria passado o certificado de competência e moralidade, assinado pelos administradores da instituição. Decorridos 8 dias, recebi-o e apressei-me a enviar uma cópia a Mrs. Fairfax, que logo me respondeu, declarando-se satisfeita, e fixando a minha admissão em sua casa, como preceptora, para daí a 15 dias. Iniciei então os preparativos de partida. De resto, não tinha muita roupa, embora chegasse bem para as minhas necessidades, e um dia bastou para fazer a mala, a mesma que trouxera para Lowood 8 anos atrás. Tendo-a fechado e colado a etiqueta, visto daí a meia hora ter de seguir na diligência para Lowtown, para onde eu partiria também na manhã seguinte, escovado o casaco e chapéu, preparado as luvas e regalo, não tendo mais nada que fazer, sentei-me, tentando acalmar a minha impaciência, coisa que não consegui. Naquela noite, terminaria um capítulo da minha vida, e no dia seguinte, outro começaria, e, no interregno entre esse fim e começo, eu não podia dormir. Desci à sala. Na escada, encontrei a criada que me comunicou. Andava à sua procura, Miss. Está lá embaixo alguém que deseja falar-lhe. O moço que vem buscar as malas, pensei. E acabei de descer sem lhe fazer novas perguntas. Ao passar diante do aposento que servia de sala, cuja porta estava entreaberta, alguém a empurrou de dentro. E uma mulher saiu, agarrando-me o braço. É ela, não há dúvida, exclamou. Reconhecê-la-ia entre 1000. Olhei-a com espanto. Tinha a aparência de criada de casa rica. Era bonita, olhos e cabelos negros, nova ainda, embora ligeiramente nutrida. Então é isto, exclamou com um sorriso que logo reconheci. Será possível que me esquecesse, Miss Jane? Mas já eu a apertava nos braços e a beijava, brandando. Bessie, Bessie, pois és tu! Foi tudo quanto consegui dizer, rindo e chorando ao mesmo tempo. Por fim, entramos as duas na sala e sentamo-nos junto do fogão, onde já se encontrava um garotinho dos seus 3 anos, com um fatinho de escocês. É o meu filho, informou Bessie. Casaste? Casei há 5 anos com o Robert Leaven, o cocheiro da casa. Temos 2 filhos, o Bob, que vê aqui, e uma pequenita a quem demos o nome de Jane. Ainda te conservas em Gateshead? Ainda. Desempenhamos agora o cargo de porteiros. Então conta-me tudo. Como estão por lá, Bessie? Bob, não queres vir para o meu colo? Mas o pequenito preferia ir para o da mãe. Não cresceu, nem engordou muito, Miss Jane, comentou Bessie. Não deve ter tido muita fartura aqui. Miss Reed é muito mais alta e Miss Georgiana é 2 vezes mais gorda. Sempre bonita a Georgiana, não é verdade? Linda! Foi passar o inverno a Londres com a mãe e ficaram todos encantados. Dizem até que um lord se apaixonou por ela,
mas a família não consentiu no casamento. Então, decidiram os dois fugir, mas descobriram o projeto e impediram a fuga. Foi a irmã quem a denunciou, creio que por inveja. E agora as duas irmãs vivem como cão e gato. Não se podem ver e estão sempre a questionar. E o John Reed? Não se porta tão bem como a mãe desejaria. Foi para a universidade e tem perdido ano sobre ano. Os tios querem agora que ele seja advogado e anda a tirar o curso de direito. Não me parece que consiga grande coisa. E fisicamente, como é ele? Alto e forte. Há quem o ache perfeito rapaz. Por mim, não gosto daquela boca, com os lábios muito grossos. E Mrs. Reed? Tem saúde e boa aparência quanto ao físico, mas não creio que tenha o espírito muito tranquilo, por causa do filho. Mr. John gasta sem contar. Foi ela quem te mandou cá? Que ideia! Há muito tempo que sentia vontade de a ver. E quando ouvi dizer que tinham recebido carta do colégio, participando que Miss Jane ia mudar de emprego, pensei logo que, se não me resolvesse, nunca mais teria ocasião de a ver. Ficaste desapontada, não é verdade, Bessie? Fiz esse comentário a rir, porque, embora a atitude de Bessie fosse respeitosa e deferente, bem via que não estava encantada. Desapontada não, Miss Jane. Acho-lhe um ar distinto. Parece uma fidalga. Nunca contei encontrá-la muito diferente do que era em pequena. Sorri ao escutar a resposta de Bessie. Resposta franca que eu sabia ser exata, mas que não me deixou indiferente. Aos 18 anos, toda moça gosta de agradar, e a convicção de que o seu físico não é o mais próprio para lhe realizar os desejos causa-lhe impressão muito diferente do contentamento. Aprendeu muita coisa na escola? Faço ideia de que é muito instruída. Continuou Bessie, desejando compensar-me talvez. Sabe piano? Um pouco. Bessie abriu o piano que se encontrava na sala e pediu-me que tocasse. Executei uma ou duas valsas, fato que a encantou. As Mrs. Reed não tocam tão bem, afirmou triunfante. Sempre disse que Miss Jane seria superior a elas. E desenho, também sabe? Sei, aquele quadro que está por cima do fogão foi pintado por mim. Referia-me à pequena aquarela que, na véspera, oferecera à diretora, como agradecimento pela sua intervenção junto da administração, e que ela se apressara a colocar numa moldura. Que lindo! Os professores de desenho das suas primas não o pintariam melhor. Quanto a elas, será melhor não estabelecer comparações. E francês? Também leio e escrevo francês, Bessie. Sabe bordar? Sei. Neste caso, considero-a uma verdadeira senhora, Miss Jane. Eu bem sabia que havia de ser alguém na vida, quer sua família olhasse por si, quer não. Queria perguntar-lhe uma coisa. Teve alguma vez notícias da família de seu pai? Dos Eyre? Nunca. A senhora disse-lhe sempre que eram uns miseráveis, mas mentia. Pobres, sim, mas de tão boa família como os Reed. Há 7 anos, talvez, apareceu em Gateshead um sujeito que pediu para a ver. Ficou muito desapontado quando a senhora lhe disse que a Miss estava num colégio, distante 80 quilômetros, porque não tinha tempo para ir visitá-la, visto ter de embarcar em Londres daí a 2 dias. Chamava-se Eyre também. Era irmão de seu pai e tinha um ar distinto. Para onde ia ele, sabes, Bessie? Para uma ilha muito distante, uma ilha onde se faz vinho, segundo o professor da escola me disse. Para a Madeira, talvez? Ah, isso mesmo. Foi esse o nome que disse. Pouco se demorou e a senhora, depois dele sair, chamou-lhe vil comerciante e velhaco. O meu marido calcula que ele seja negociante de vinhos. A visita de Bessie prolongou-se por mais 1 hora, fim da qual se retirou. Vi-a no dia seguinte, enquanto aguardava a chegada da diligência.
Separamo-nos definitivamente à porta da hospedaria Brockenhurst Arms e seguimos em direção oposta. Ela dirigiu-se para o ponto onde passava a diligência de Gateshead e eu subi para aquela que devia levar-me a Millcote.